Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico entre os eletricistas. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Olha só, quanto maior a tensão, maior será a corrente? Ou será que quanto maior a tensão, menor será a corrente? Qual dessas duas afirmações estão corretas? Conforme aquilo que você sabe, coloque aqui nos comentários. Se você acha que quanto maior a tensão, maior a corrente, escreve lá. Quanto maior a tensão, maior será a corrente. Se você acha que quanto maior a tensão, menor será a corrente, escreve. Quanto maior a tensão, menor será a corrente. Coloca aqui embaixo dos comentários e aí eu vou começar a explicar algumas coisas para você. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Leônidas Borges e se você não é inscrito no canal, vai ali embaixo e já se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender elétrica de uma maneira bem simples, fechado? Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com elétrica, foi em 2000. A internet não era o que é hoje em dia, ninguém tinha acesso fácil à internet, principalmente no celular, não tinha. Acho que nem celular na época quase não tinha. Não era fácil, não era acessível. Hoje em dia já é bem mais fácil. Então, na época, eu tinha que acreditar no que me falavam. Ó, tal coisa é assim, tal coisa é do outro jeito, não sei o quê. E eu aprendi um monte de coisa errada, que depois de um certo tempo eu fui ver que estava errada, mas na época eu não sabia. Só que hoje em dia nós não temos mais desculpa, porque nós temos acesso fácil à internet, acesso fácil à informação, e você precisa ouvir pessoas confiáveis, informações de procedência. Pega a norma, estuda, leia, aprenda, porque senão você vai ficar refém de informações que você vai pegar por aí. E se você não tiver pessoas confiáveis para ouvir, aí vai complicar. Uma das primeiras informações que eu tive quando eu comecei a trabalhar com elétrica, comecei a aprender, era o seguinte: quanto maior a tensão, menor será a corrente. Então, quanto maior a tensão, menor será a corrente. E como que me provavam, como que me demonstravam isso? Veja bem, uma rede 127 volts, se eu ligar uma carga de 1270 watts, eu tenho 10 amperes. Se eu tenho uma rede de 220 volts ligado com essa mesma carga 1270 watts, eu tenho 5 amperes. Então está claro que quanto menor a tensão, maior será a corrente, e quanto maior a tensão, menor será a corrente. Outra coisa que eles davam muito de exemplo, e o pessoal até hoje em dia usa esse exemplo. Não, veja bem, quanto maior a tensão, menor será a corrente. Vamos analisar, olha o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico em 127 volts, ele gera 43 amperes. E um chuveiro em 220 volts, 25 amperes, está mais do que claro. Quanto maior a tensão, menor será a corrente. Mas será que isso é em todos os casos? Será que é assim que funciona? Vamos pensar na vida real, será que é assim que funciona? Porque aqui é um caso hipotético. Porque se eu tenho equipamentos que somados geram 1270 watts, eu não posso simplesmente jogar 220 lá, vai queimar tudo. Não é assim que funciona. Então é uma situação hipotética. Aqui, analise bem o seguinte, se eu pegar um chuveiro 127 volts, que ele tem 43 amperes, se eu jogar 220 volts nele, ele vai ter 25 amperes? Não. O que vai acontecer? Ele simplesmente vai queimar. Porque não é o mesmo chuveiro. Se eu tenho um chuveiro em 127 volts e eu quero ligar em 220, eu tenho que trocar o chuveiro elétrico. Ou, alguns modelos de chuveiro, eu posso só trocar a resistência elétrica. Então, nós estamos falando de dois produtos diferentes, ainda que tenham a mesma potência, mas são características diferentes. Então, eu não posso simplesmente afirmar que sempre, em todas as situações, quanto maior a tensão, menor será a corrente. Vamos entender agora o básico do básico da eletricidade? Está aqui, ó. As três coisas mais importantes que eu acredito inicialmente na elétrica é o seguinte: tensão, corrente e resistência. Aí tem potência também, mas para essa aula, tensão, corrente e resistência. O que é tensão elétrica? Tem muito eletricista que não sabe explicar o que é tensão elétrica, vai se embananar todo, vai dizer que é 110, 220 e não tem nada disso. O que é tensão elétrica? É a força que empurra os elétrons. E o que são os elétrons? É o que gera a corrente elétrica. O movimento ordenado dos elétrons é a corrente elétrica. Então, a tensão empurra os elétrons e essa tensão empurrando os elétrons, ela cria um movimento ordenado desses elétrons que é chamado de corrente elétrica. Então, se eu empurro alguma coisa numa força de 127, eu consigo empurrar uma quantidade de coisas, que nesse caso, nesse exemplo aqui, é os elétrons. Então, uma força de 127, eu empurro aqui
se eu não me engano, 11 elétrons. Não é isso na vida real, só para você poder ver aqui. Se eu coloco uma força maior, eu vou empurrar mais elétrons. Então eu coloco 220 volts para empurrar quase o dobro de elétrons. Então eu estou empurrando mais elétrons para ele se deslocar. E aqui eu coloquei um exemplo também de 3,8 kV, daqui a pouco eu falo dele. Só que nesse meio termo, lembra que eu falei? É 3, tensão, corrente e resistência. O que é resistência? É essa parte aqui, esse aqui é o condutor. Ó. Toda a matéria, tudo que você conhece, tem uma resistência elétrica, que é a capacidade de se opor à passagem da corrente elétrica. Então, se eu tiver o mesmo condutor com a mesma resistência, quanto maior o nível de tensão, eu vou conseguir empurrar mais elétrons. Por isso que a resistência elétrica de 220 volts, ela tem um valor ôhmico muito maior do que a de 127 volts, porque eu tenho uma força maior empurrando os elétrons. Por isso que se eu ligar um chuveiro elétrico com uma resistência de 127 em 220 eu vou queimar, porque é muito mais força do que ele imaginava, muito mais elétrons passando por ele, ele vai dissipar uma potência muito maior e vai queimar. É simples assim. Então, outra situação que o pessoal fala é o seguinte, então por que em linhas de transmissão o pessoal prefere colocar tensão mais alta porque daí baixa a corrente? Não é que baixa a corrente. A questão é que quanto maior o nível de tensão, eu consigo passar mais elétrons, eu consigo entregar uma corrente maior. Então, com o mesmo cabo, eu vou conseguir, tendo mais força, eu consigo empurrar mais elétrons. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar a corrente. Porque aqui, ó, eu tenho uma força X empurrando. Então, eu vou ter uma corrente, vamos colocar aqui só de exemplo, de 5. Beleza, então eu estou empurrando, eu tenho o resultado 5. Se eu colocar quase o dobro aqui, eu vou ter praticamente 10. E se eu colocar 100 vezes isso aqui, eu vou ter 100 vezes esse valor. Então por isso que o nível de tensão em transmissões, a gente tenta colocar mais alto, porque são mais elétrons se deslocando, uma corrente maior. Então quanto maior o nível de tensão, mais força eu coloco naquele condutor, vamos dizer que é o exemplo aqui, quanto maior o nível de tensão, mais força eu tenho para empurrar os elétrons, maior quantidade de elétrons eu estou empurrando. E o que são os movimentos ordenados dos elétrons? A corrente elétrica. Então, quanto maior a tensão, maior será a corrente elétrica. Vou pegar um exemplo, o pessoal gosta de dar exemplo assim, não, é muito melhor se tomar um choque de 220 volts, que quanto maior a tensão, menor a corrente, o que mata é a corrente, faz uma confusão. Pessoal, quanto maior o nível de tensão, maior vai ser a corrente, porque o meu corpo ele tem um valor X de resistência. Valor X. Se eu tomar um choque 127, aquela resistência talvez seja suficiente para reduzir a corrente elétrica. Se eu tomo um choque em 220 volts, a corrente elétrica que vai passar meu corpo é muito maior. Então é muito mais perigoso esse tipo de choque elétrico. Então o que eu quero que você entenda? Normalmente, em 90% das situações, quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente. Na vida real é assim que funciona. Em algumas situações hipotéticas, isso aqui pode acontecer. Alguém pode afirmar isso, mas não retrata a vida real. Por exemplo, aqui, ó, lembra o cálculo que a gente faz para saber qual a corrente? Eu pego a potência e divido pela tensão. Então, quanto maior a tensão, menor vai ser a corrente, porque daí eu estou dividindo aqui por um número maior, eu vou ter um valor menor. Mas lembre que isso aqui é cálculo, é totalmente diferente da aplicação na prática. Isso se aplica em algumas situações, isso aqui em outras situações. Mas normalmente eu vejo as pessoas pegando essa afirmação aqui para tentar encaixar nessa. Vai dar tudo errado. Então eu espero que você tenha entendido. Coloca aqui embaixo nos comentários se sobrou alguma dúvida, qual ponto ficou a dúvida e principalmente se você mudou o conceito que você imaginava ou se você imaginava certinho ou se você achava que era só de um jeito e não sabia que poderia acontecer nas duas situações, dependendo do exemplo que você utilizar. Pessoal, não esquece, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Forte abraço e até o próximo.